Olá, eu sou o Davi José Bungenstab, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, e hoje vamos falar sobre sistemas de LPF para eficiência no uso de recursos naturais. Bem, como todos sabem, esse é um tema muito importante atualmente para a sociedade como um todo, e a agropecuária brasileira especialmente vem sido exigida para que melhore o uso dos recursos naturais que são utilizados pelos sistemas agrícolas. Então a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto, justamente dentro desse escopo, dando ênfase para o papel dos sistemas de integração lavoura-pecuária nessa área. Primeiramente, falando um pouco do histórico da agropecuária no Cerrado brasileiro, é importante a gente ter essa contextualização para entender o que está acontecendo e o que provavelmente acontecerá nos próximos anos. De 1970 a 1990, quando no início da expansão da fronteira agrícola brasileira, especialmente para o Centro-Oeste, a gente enfatiza bastante a questão do Cerrado, pela importância que esse bioma tem para os sistemas agrícolas hoje, ele foi marcado, esses 20 anos foram marcados por altas taxas de desmatamento, que no Cerrado era até simples de se desmatar, pela própria característica de vegetação e relevo, você tinha como fazer isso com um custo relativamente baixo, e nessas regiões do Cerrado que tinham solos de maior fertilidade, como você vê no Mato Grosso do Sul, no sul do estado, no sudoeste do estado, o cultivo de soja, de milho, de grãos em geral, que foi, digamos, subindo no sentido norte, expandindo a fronteira agrícola. E, paralelamente a isso, também é ajudado por isso, a formação de pastagens. Algumas vezes se fazia o cultivo de grãos e, em seguida, implementava as pastagens, usando o Nelore, e foi um sistema, no momento, de muito sucesso. Foi uma expansão muito rápida, com um crescimento horizontal, crescimento de área. A área agrícola expandiu muito nesse período. De 1990 a 2010, aqui colocando períodos bem amplos, se você quiser detalhar isso mais, é possível, mas basicamente, nesses outros 20 anos, do meio para o final dos anos 90, o final com a diminuição da inflação, os sistemas, especialmente de pecuária, tiveram que se tornar mais eficientes, porque você ter gado no pasto era você ter estoque. E você ter estoque com alta inflação não deixa de ser um bom negócio. Você ter estoque com inflação baixa é um mau negócio, porque você precisa de giro. Então, quanto menos vacas você tiver hoje no seu sistema produzindo o máximo de bezerros, é melhor para você, porque o seu negócio é o bezerro que vai se transformar em carne. E isso naquela época não era tão preocupante, porque a vaca subia de preço todos os dias. Era só atualização com a inflação e existia uma especulação, etc. Então isso foi uma mudança muito grande que às vezes a gente pensa só na agropecuária, mas esquece que a economia teve uma grande influência nesse aspecto. Não foi só a questão técnica. A questão técnica veio para justamente tentar resolver esse problema. E é claro, a agropecuária na época, nos anos 90, com a Convenção das Nações Unidas no Rio de Janeiro, a agropecuária era tida como um vilão, era justamente pelos 20 anos, especialmente os 20 anos anteriores de desmatamento, etc., era muito criticada. Nesse período, já as pastagens já estavam fazendo 20, 25, 30 anos de implementação, então já começou a se perceber a necessidade de renovação dessas pastagens, de reformar essas pastagens. Houve também uma mudança muito grande na agropecuária, especialmente nos cerrados, no Centro-Oeste, que é a safrinha, que aumentou a eficiência do uso da terra para os cultivos agrícolas. Então, as pastagens também, a pecuária, claro, sofre a consequência disso, da expansão de grãos. Mais para frente, a gente vai mostrar alguns dados muito interessantes do que vem ocorrendo no Mato Grosso do Sul. E, claro, como alternativa para a renovação dessas pastagens, a integração lavoura-pecuária, que ela pode ser usada tanto pelo pecuarista quanto para o agricultor, até mais pelo pecuarista, embora seja mais fácil para o agricultor fazer uma integração do que para o pecuarista. De 2010 até, a gente não sabe quando, a gente sabe que até 2050 a gente vai quase ter que dobrar a produção de alimentos no mundo, mas o setor agropecuário hoje está consciente de que pode ser uma solução e não é um problema. Isso ficou bastante evidente, a gente teve uma participação bastante ativa
na Rio+20, né? E lá ficou muito claro a força que o agronegócio foi lá para mostrar que o produtor, por ele deter o fator de produção terra especialmente, o produtor tem a consciência de que a preservação ambiental também está nas mãos dele. Claro, o produtor não pode deixar de produzir, mas ele sabe que a preservação dos recursos naturais é obrigação dele, e aqui a gente não está falando só de desmatamento, só de área de preservação permanente, a gente está falando no uso dos recursos mesmos, de insumos, de combustíveis, de pesticidas, tudo isso. Existe uma tendência no setor agrícola, especialmente nas lideranças do setor agrícola, nas instituições representativas, nos produtores de ponta, de que as coisas caminham paralelamente. A produção de alimentos, de fibra, de energia, a produção agrícola e a produção e a preservação ambiental. E é um pouco disso que a gente vai falar. E é claro, as áreas de integração lavoura-pecuária no Brasil ainda não são tão marcantes, tão significantes, mas existe muita presença disso na mídia, se fala muito disso, todo mundo já ouviu falar alguma coisinha, e quem viu acha muito interessante, acha muito bom. Então a gente vai discutir justamente como que essa ferramenta pode ser utilizada. Aqui temos uma imagem de uma fazenda, né, numa região do Cerrado brasileiro, uma região de solos de baixa fertilidade, eu classificaria nem médio, não é? Médio-baixo a baixa fertilidade. Claro, toda propriedade, todo estabelecimento rural tem suas diferenças de qualidade de solo, etc. Então, a gente percebe nessa área que o produtor já tem uma área de preservação, né, uma reserva legal, a princípio já está nas dimensões legais e etc. Então, isso aqui eu coloquei essa imagem como um pequeno caso para a gente poder observar. Esse lugar especificamente dessa fazenda, se vocês observarem aqui, onde está essa seta, né, é esse local aqui, que é uma pastagem, né, vocês podem ver que a gente não vê só verde nessa pastagem, né, tem muita área que está descoberta, ou seja, é uma pastagem, aparentemente está em estágio de degradação. E essa é a foto dessa pastagem, de umas 3 semanas atrás. Né? Então, se você observar o que tem de fato de pastagem aí, e é uma fazenda de pecuária de corte tradicional. Né? Então, essa fazenda, e o produtor sabe, eles precisam fazer alguma coisa se querem continuar na atividade de pecuária de corte. A gente aqui sempre parte do princípio que se quer continuar com a pecuária de corte. Essa mesma fazenda tem um outro ponto que vocês podem perceber aqui, com essa seta verde, exatamente nesse ponto tem essa pastagem, né, que a gente vê, aparentemente, comparado com a outra pastagem, ela está mais verdinha, né, aparentemente ela está numa condição melhor. Né. E essa é a foto dessa pastagem com os animais, no mesmo dia, na mesma fazenda. Então a gente percebe que dentro da própria fazenda existem locais diferentes, com diferente possibilidade de manejo e com diferentes níveis de degradação. O técnico, né, quando vai orientar o produtor, ele tem que justamente pensar como fazer isso. Né? Então, esse é um desafio para quem trabalha com esses sistemas, é justamente, você pegou uma fazenda como essa. Né? Como você vai fazer para definir aonde você vai fazer o quê? Né? Como você vai fazer para escolher quanto dessa fazenda você pode implementar sistemas silvopastoris, ou você vai fazer uma recuperação de pastagem simples, ou você simplesmente vai fazer uma vedação. Né? Nesse caso, dessa pastagem aqui, né, dificilmente você vai conseguir recuperar essa pastagem simplesmente com o manejo da forrageira que está aí. Você vai precisar de uma interferência. Nessa outra área, que já está melhor, eventualmente você consegue. Então você tem que ter um planejamento bastante racional, né, de como você vai fazer isso. Existem linhas de financiamento, existe o ABC, FCO, existe uma porção de linhas de crédito. Mesmo com o financiamento, você tem que pensar, quando você vai planejar esse sistema, quando você vai orientar o produtor, você tem que pensar quanto por ano você pode interferir. Porque se você resolve, você pode até ter o dinheiro disponível para
reformar metade dessa fazenda. Mas e aí? Aonde ele vai pôr as vacas? Especialmente se você está lidando com o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta ou o sistema silvipastoril, que por 1 ano e meio, 2 anos, em alguns casos 2 anos e meio, você não vai poder entrar com os animais ali. E às vezes você não tem condições de fazer um feno, de conservar aquela forrageira. Como você vai fazer? Ele vai reduzir o rebanho dele? Ele vai arrendar pasto do vizinho? Isso vai ter custo também. Então, isso tudo é uma coisa fundamental que tem que ser observada quando você for fazer o planejamento de um sistema como esses, porque esse é um bom exercício de casa, você pegar e pensar, tem uma fazenda de 1.000 hectares, quanto? 100 hectares? E será que 100 hectares vai resolver o problema? 200, mas e 200, será que vai suprir a necessidade de pastagem? Claro, depois que o sistema estiver implementado, você vai ter uma pastagem melhor, no final do sistema você vai ter o lucro com a madeira, mas e entre mentes, como vai ser? Nesse período, como você vai conseguir organizar o rebanho? Você vai ter condições de usar uma suplementação com grãos? Todas essas são alternativas que devem ser verificadas, que você quer, na verdade, criar um sistema mais eficiente. Então, esse aqui é um caso muito interessante, em aulas futuras a gente vai discutir mais especificamente esse caso, um caso desses de uma fazenda, como seria uma possibilidade de fazer isso, né? Porque se você for pensar as alternativas, naquele lugar ali do cerrado, seria possível fazer isso aqui? Muito dificilmente, né? Um cultivo intensivo, né? Numa região de solos muito férteis, com alta mecanização, que dá um retorno altíssimo, mas também necessita de um investimento altíssimo, no estabelecimento rural, numa fazenda de pecuária de corte, com solos de baixa fertilidade, muito dificilmente você vai conseguir fazer isso daqui. Tá? Então, o que você pode fazer? Seria interessante, você tem lá, isso a gente já conhece, com a safrinha, você colhe o milho, tem a braquiária, essa foto também é muito recente, isso aqui é no dia 30 de agosto, essa foto, né? Período das secas, o milho havia sido colhido 2 dias antes, estava aí a vacada recém-parida, isso é uma beleza, né? Para quem tem isso disponível, né? Se você não tem aquilo disponível, será que é possível pelo menos fazer isso? Você tem uma boa pastagem, você tem uma boa lotação animal. Claro, aqui a gente vê muitos animais porque eles vieram para ser fotografados, né? Mas realmente é importante você considerar as possibilidades que você tem. Você não vai recomendar para o produtor algo que ele não tenha condições de fazer. Tem que ser realmente viável, senão complica, né? Ou uma outra alternativa, como eu estava dizendo, a gente parte sempre do princípio de conservar a pecuária de corte. Mas será que não compensa, em uma área dessa propriedade, você implementar uma floresta plantada, eucaliptos, né? Compensa você arrendar essa área? Toda essa análise tem que ser feita com o produtor, para ele tomar a melhor decisão. Talvez uma parte da área ele vai dedicar a outra atividade que vai gerar uma renda, até uma renda segura eventualmente para ele, para que ele possa investir em outras partes. Então isso tudo tem que ser considerado, porque são de fato alternativas viáveis. E o que a gente fala justamente é isso. Se o produtor fala, não, eu sou pecuarista, eu quero continuar sendo pecuarista, eu não sou silvicultor, né? Eu quero produzir. Então, ele vai precisar ser de fato eficiente, porque em uma pastagem como essa aqui, muito dificilmente ele vai conseguir manter meia cabeça, meia unidade animal por ano, muito dificilmente, né? Então, se nessa daqui ele mantém uma, né? Imagine, e essa não é a maior parte da fazenda dele, isso aqui, essa fazenda especificamente, isso dava uns 30%, 40% da área, como é que faz, né? A lotação toda dele fica prejudicada. Então, de repente, para ele melhorar a renda dele, a gente tem a alternativa dos sistemas de integração, que você mantém, a princípio, em média, você tem condições de manter a lotação animal tradicional de uma pastagem regular, uma boa pastagem, e ao final de um período você tem o lucro com a madeira. E isso é ser mais eficiente. Então, claro, a discussão de como implantar o sistema, como fazer isso, como fazer suas contas, que espécie plantar, que forrageira, que árvore, né? Como você vai tratar os animais ali, isso tudo é parte do curso completo que outros colegas discutem a respeito.
e a nossa função é justamente chamar a atenção, é realmente mostrar que ao você ser mais eficiente no seu sistema de produção, você também está sendo mais eficiente ambientalmente. É possível ser mais eficiente? De fato, a gente mostrou ali um monte de alternativas. Se a gente tem até imagem disso, tem alguém fazendo. Tá? Então, é possível ser mais eficiente? Um dado bem geral aqui do Mato Grosso do Sul, também um dado muito recente, mostra, né, que é possível. Se vocês observarem esse gráfico, eu vou gastar um tempinho nele, observem, né, que aqui são dos anos de 2010 a 2014. Tá? Nesses últimos 5 anos, no Mato Grosso do Sul, aqui está marcado em vermelho as áreas de cultivo, certo? Que aí está incluído grãos, especialmente soja e milho no Mato Grosso do Sul, um pouco de algodão, que tem reduzido, mas ainda tem, né, nas áreas justamente que são de cultivo intensivo. Cana-de-açúcar, que também teve bastante expansão nos últimos 10 anos, especialmente nos últimos anos, e florestas plantadas, os maciços florestais, especialmente o eucaliptos, que tem aumentado o cultivo. Essas áreas aumentaram em quase 1 milhão de hectares, deu 900.600, entendeu? É realmente um aumento bastante grande, né? Se você for pensar que o estado todo o Mato Grosso do Sul tem um pouquinho mais de 37 milhões de hectares, se você for pensar em 1 milhão de hectares em 4 anos de mudança, é bastante para cultivos, né? E, concomitantemente, a gente fala, está desmatando. Não, curiosamente, 500 mil de hectares aumentou, né, de remanescentes, que nessa classificação, no sistema que foi utilizado, ele classificava os cultivos de grãos, né, pastagens, que aqui não tem uma distinção entre pastagem nativa e pastagem cultivada, e os remanescentes florestais, áreas de preservação, etc. Então, na verdade, se a gente for ver, essa área, quem perdeu, eu digo perdeu entre aspas, porque não é de fato uma perda, né? É um uso melhor. Algumas áreas estão sendo utilizadas de uma forma melhor, seja para preservação, seja para uma produção mais intensa. Né? E a área com outras coisas, como rodovias, cursos d'água, etc., aumentou também uns 300 mil hectares nesse período. Qual que é a moral da história? Pastagem perdeu. A pecuária perdeu? Quando a gente diz que reduziu a área de pastagem, a gente acredita que tenha reduzido também a produção de carnes. O que aconteceu? Aqui nós temos um dado paralelo também muito interessante. Na verdade, os dados são sempre de dezembro de 2009, dezembro de 2010, e os dados anteriores são sempre de janeiro de 2014. Então, esses dados são bastante paralelos, né? Você pode fazer uma boa correlação. Se você observar, o Mato Grosso do Sul, ao final de 2009, tinha mais de 21 milhões de cabeças de bovinos, né? E basicamente de corte, especialmente de corte. Esses números sofreram uma pequena variação, mas eu gosto sempre de chamar a atenção para isso daqui. Ó. Em 2011, olha só, a gente tinha, né, o rebanho praticamente não tinha reduzido, a gente tinha lá 3 milhões e pouco de cabeças abatidas, no caso abatidas dentro do estado ou enviadas para abate fora do estado, mas era um total disso daí. Comparando com 2013, né, com dezembro de 2013, ou seja, 2014 praticamente, reduziu 1 milhão de cabeças. Faz sentido? Para mim faz todo sentido. Você reduziu 1 milhão de hectares de pastagem, lotação animal é tradicionalmente uma unidade animal por hectare, então os números batem. Só que olha o que é interessante, né? 500 mil de cabeças a mais que foram abatidas. O estado reduziu a área de pastagem, reduziu o rebanho e aumentou a produção. Isso é um bom sinal. Isso é sinal de quê? De eficiência. Alguma coisa está sendo melhor utilizada. Seja em áreas separadas, tem mais lavoura, e outra que tem uma lavoura melhor, e onde tem pecuária, uma pecuária melhor, mas está havendo uma mudança. Né? Uma boa parte dos produtores que tinham, por exemplo, uma pastagem degradada numa região de solos altamente férteis, propício para o cultivo,
Ou ele vendeu essa área, ou ele arrendou essa área, ou ele mesmo começou a plantar, mas isso foi convertido. Tem as áreas, por exemplo, a gente infelizmente não tem tempo para entrar nesse nível de detalhes, mas a gente percebe no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que eu uso sempre como um bom exemplo das mudanças no setor agropecuário brasileiro, é onde eu acho que as mudanças acontecem primeiro, a gente vê isso daí, que as regiões de cria, de produção, né, especialmente de cria mais extensiva, como o Pantanal, né, regiões mais ao norte do estado, com solos menos férteis, e tradicionalmente de pecuária, você aumentou muito o rebanho de bezerros, né? O número de vacas se manteve constante, aumentou um pouquinho, né, se manteve quase constante, mas você tem mais bezerros. Isso significa o quê? Você está tendo uma maior taxa de natalidade, você está tendo mais desmame, você está produzindo mais bezerros. E nas regiões, por exemplo, na região de Dourados, que é uma região, da Grande Dourados, que é uma região de solos férteis, lá você percebe claramente a redução no abate de animais machos, no número de animais machos acima de 36 meses, ou seja, de bois, né? Os touros, nas proporções do rebanho, são um número relativamente pequeno, podem ser considerados insignificantes para essa análise. Então, você realmente vê que, numa região de solo fértil, o produtor não consegue, ele vê que não é mais viável, não deixa mais o animal fazer mais de 3, 4 anos para abater, ele tem que abater logo, senão não dá giro, senão ele é forçado a trocar de atividade, né? Isso é aumentar a eficiência, e isso está bem mostrado nessas estatísticas gerais, né? Então, se isso está acontecendo no setor pecuário como um todo do Mato Grosso do Sul, como é que é? Será que o produtor também não pode fazer isso individualmente, no seu estabelecimento, na sua fazenda, né? É possível, tá? E é possível ele se tornar um agricultor, né, cultivar grãos, ou é possível ele melhorar a pastagem dele simplesmente, que tem um custo relativamente alto, ou utilizando os sistemas de integração, que são uma alternativa justamente para reduzir esse custo. Moral da história, como eu estava dizendo, é possível ser mais eficiente, é possível. Agora, o LPF é uma boa alternativa para aumentar essa eficiência? Sim. Tem se mostrado nos experimentos, nas experiências que se tem tido, ela é uma excelente alternativa. Agora, tem alguns fatos e alguns boatos, né, sobre a ILPF, que é interessante, sempre eu gosto de mostrar, de enfatizar, que coisas que tem que ser chamada a atenção, né? Tem coisa que, fato ou boato, né? ILPF é um sistema vantajoso? Isso é um fato ou é um boato? Tem gente que fala, isso funciona, isso é bom, né? Isso não funciona, isso não é bom, é muito difícil, não sei o quê. É vantajoso ou não é? É o fato. O sistema de ILPF, ele é vantajoso. Se você fizer bem feito, se você fizer um bom planejamento, se você souber escolher a sua área, as quantidades, etc., né, ele é vantajoso, isso é um fato. Por quê? Porque eles diversificam a sua produção, né? Você reduz custos para praticamente todos os componentes, você otimiza a sua mão de obra, otimiza máquinas, etc., né? E as interações entre esses componentes também potencializam os resultados finais do sistema, né? Se você tem lá uma lavoura de milho ou de sorgo que deixa o resíduo para o pasteiro dos animais, como a gente viu naquela foto atrás, né? Aqui desses animais pastando, né? Isso aqui, você sempre tem, na colheita do milho, você tem uma perda de espigas. No dia seguinte, se os animais entram ali, eles buscam, né? E eles vão aproveitar isso daí. Isso é uma forma de interação entre os componentes do sistema, que às vezes passa despercebido. O produtor não precisa necessariamente comprar milho, ele já tem ali os resíduos da própria colheita. Você tem a palha, que você usa para o plantio direto, da pastagem. Todos vocês, acredito que já viram, né, um experimento ou um sistema de LPF em funcionamento. E você vê realmente, claramente isso daí. Sem falar de todas as outras vantagens que os outros colegas têm mostrado com relação a esses sistemas, né? Então, que é vantajoso é um fato. Outra coisa, o ILPF é sempre o mais recomendado e serve para todos os produtores? É uma solução milagrosa? Seus problemas acabaram? Boato. Não é bem assim, né? O sistema de ILPF ele é muito bom, ele é efetivo, ele funciona, ele é vantajoso, mas ele não é a solução para todos os problemas de todos os produtores, né? Especialmente para o pecuarista. Por quê?
eu costumo sempre dizer isso, o ILPF é para quem quer trabalhar mais. Se você quer trabalhar menos, o ILPF não é o mais recomendado. Por quê? Porque você precisa dedicar, o produtor precisa dedicar mais tempo, mais esforços, né, e mais recursos, financeiros inclusive, recurso financeiro, humano, o produtor tem que estar ali presente. Antes, o produtor, no sistema tradicional, o produtor controla praticamente 2 fatores e ainda assim não precisa de tanto nível de precisão, por exemplo, com os animais e a pastagem. É só aquela interação ali, ele vai vendo, pastejou demais, você gerencia com uma certa facilidade. Quando você tem um sistema de ILPF, você tem que gerenciar a pastagem, né, os animais, o momento certo de entrar e de sair, os animais com as árvores, né, as árvores com a pastagem, né, as árvores com o cultivo de grãos, quando chegar o momento de você plantar a sua soja, o seu milho, né, como é que você vai fazer? O sombreamento, você vai fazer um desbaste, você vai fazer uma colheita seletiva dessas árvores ou não, né? Você tem que ter decidido antes que distância você vai deixar, né? Alguns colegas certamente já falaram sobre isso. Esse planejamento é muito importante para você. Como é que você vai fazer isso, né? Então, realmente ele não é uma solução, né, para quem não está disposto a se dedicar mais do que o sistema tradicional. O problema é que o sistema tradicional, ele lentamente vai perdendo a sua renda, existe sucessão familiar, existe a pressão, né? O produtor que está numa região de cultivo de soja ou de cana, que você pode ganhar 500, 600 reais por hectare, arrendando isso, sem fazer nada, né? Você tem que pensar bem, né? Você quer trabalhar? Porque do jeito que está, você está deixando de ganhar dinheiro. Talvez não esteja perdendo, mas está deixando de ganhar. Se você quer fazer um sistema que funciona, você vai ter que se dedicar, né? E a outra coisa é justamente que os componentes, em algumas situações, realmente não tem como, né? Por exemplo, numa região, como eu estava dizendo, de solos de alta fertilidade, que você já tem lá tradicionalmente os cultivos de grãos, você colocar árvore, você pode até, como naquela imagem que eu mostrei, né, das vacas em pastejo, sobre o milho, depois do milho de safrinha, se você tivesse árvore ali, na verdade era um pouco complicador para a sua mecanização, porque é de alta produtividade de grãos, o seu foco é o grão. A pecuária vem para complementar a sua renda, ele vem para você aproveitar melhor, fazer um uso mais eficiente daqueles recursos que estão ali, tá? E isso, assim, isso se aplica aqui na nossa região com braquiária, se aplica no sul, por exemplo, com trigo de duplo propósito, que a Embrapa Trigo vem desenvolvendo. Então, essas todas são alternativas que o produtor tem que escolher bem. Ou em outras regiões, imagina, aquela fazenda que eu mostrei inicialmente em algum lugar do Mato Grosso do Sul, eu não tenho certeza de que, por exemplo, um cultivo de soja ali seria viável. Talvez um milho, no máximo. Por quê? A infraestrutura é difícil, o transporte é difícil, não tem máquinas perto, né? Se você tem a máquina, quebra uma máquina, você tem que andar 150 quilômetros para comprar uma peça, né? E o componente lavoura, ele não espera, a pecuária até espera um pouco mais. Então, isso é um cuidado que você tem que ter, não é todo lugar que você pode fazer lavoura também. Então, de repente, um silvopastoril é mais interessante. Ou o seu mercado de madeira, a gente sempre fala, e o componente florestal? Bom, que componente eu uso? Começa vendo quem vai comprar a sua madeira, daqui a 5, 7, 10, 12, 20 anos. Né? Planeje isso, porque esse é um fator importante para você ter uma produção eficiente, né? Os serviços ambientais, depois vocês vão ter uma aula especificamente sobre esse assunto, então a gente não vai estender muito essa discussão, mas os serviços ambientais são uma vantagem do sistema de ILPF? Isso é um fato. De fato, os serviços ambientais, eles ajudam muito. Eles aumentam muito a eficiência do uso do recurso natural. Por quê? Porque eles prestam serviços ambientais locais, regionais e globais. Locais com preservação do solo, né, de mananciais, proteção da área em geral, né? Regionais também, né, com questão de microclima, etc., e globais, com sequestro de gases de efeito estufa, fixação de carbono, tudo isso é muito importante, né, como efeito ambiental, né? Outra coisa que a gente nunca pode esquecer é que produzir mais em menos área, né, com os mesmos recursos externos, né, é ser mais eficiente ambientalmente. Se você já tem todos os recursos ali e você está produzindo menos do que você poderia,
Não significa que todo mundo tem que ter uma superprodução, mas significa que, pelo menos assim, a sua capacidade mínima de suporte que aquela região permitiria, você deveria ter, senão está desperdiçando terra, né? E terra é um recurso natural e um dos mais importantes, especialmente quando você considera que nós temos que aumentar a produção de alimentos no mundo. Então, você produzir mais em menos área, com os mesmos recursos, é ser mais eficiente ambientalmente. Por isso, e esses sistemas de integração trazem justamente uma alternativa para isso, para você conseguir na mesma área aumentar a sua produção, né? Então, eu gostaria de deixar uma mensagem final, né, que eu considero sempre muito importante, né? Uma coisa para você pensar, que não é possível você ser mais eficiente sem um planejamento e controle. Se você não for planejado com um sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, você não vai conseguir ser mais eficiente. Você vai ter problemas e esses problemas depois acabam dando prejuízo financeiro, né? Prejuízo, às vezes até na sua própria formação de pastagem para você reestruturar a sua fazenda. Isso pode ser... Então, o planejamento é importantíssimo, é fundamental. E o controle também, porque se você não controlar o que você está fazendo depois, você não sabe como é que está sendo o seu resultado, se o que você planejou realmente está sendo executado. Então, planejamento e controle é fundamental. E para isso, em breve, vocês vão ter também uma aula especificamente sobre esse assunto e o colega vai tratar sobre isso. Então, a minha mensagem é essa: pensem que é possível ser mais eficiente, né? É possível você produzir mais na mesma área, desde que você tenha um bom planejamento e controle. Obrigado.